Muito bem, nós estamos iniciando o nosso culto de Tadel, né? Nós estamos iniciando aqui na noite de hoje, como sempre estamos fazendo aí desde que iniciamos esse isolamento social, né? Alguns estão chamando de quarentena, mas quarentena seria 40 dias, né? Mas na verdade é isolamento social que nós estamos fazendo. E enquanto estamos no isolamento social, nós estamos aí compartilhando o nosso culto pela internet, né? Então hoje nós estamos usando aqui mais uma vez o recurso do Instagram, porque nós ainda não temos a nossa inscrição de 1000 pessoas lá no Facebook, ou melhor, no Facebook não, no YouTube, né? Nós não temos no YouTube e achamos aqui que pelo Instagram é mais assim fácil para que nós possamos fazer as nossas programações. Então, boa noite, a graça e a paz para todos vocês que já estão plugados aí conosco, e nós vamos iniciar pontualmente, como sempre estamos fazendo, com oração. E aí agora eu quero passar aqui esse momento de oração, né? A pastora Hélida fazer a oração inicial e depois nós vamos estar ouvindo o louvor com a Thalita, tá bom? Então, vamos aqui nesse momento orar ao Senhor. Amém, aleluia. E antes de darmos início, né, graça e paz, igreja, amados do Senhor, antes de darmos início à oração, gostaria de compartilhar a palavra do Senhor em Isaías, capítulo 6 e o versículo 3. Isaías, capítulo 6, versículo 3, que diz o seguinte: e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. A glória do Senhor enche a terra, a glória do Senhor enche a nossa vida. É a glória do Senhor que nos faz adoradores, que nos faz celebrar, que nos faz louvar, cantar a esse Deus lindo que nós servimos, a esse Senhor, como a palavra de Deus diz, Senhor dos exércitos. E participantes desse exército, nós agora adoramos através da oração e damos início ao louvor. Aonde você está, solte o seu fôlego de vida, solte a sua voz, adore ao Senhor, porque o nosso Deus é onipresente, Ele está aí com você, dentro do seu lar, recebendo a sua adoração, amém? Senhor Jesus, nós agradecemos pela oportunidade de fazer parte do teu coral. Junto com os teus anjos, nós queremos dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Obrigado, Senhor, por podermos adorá-lo, celebrá-lo. Agradecemos por essa oportunidade como Igreja de Cristo, estarmos, Senhor, agradecendo através do louvor, dizendo que o oceano pode estar furioso, mas o Senhor age em favor de nós, em favor do teu povo. É o Senhor que tem cuidado dos detalhes e tem cuidado, Senhor, da tua igreja. Te celebramos neste momento e agradecemos por estarmos juntos através, Senhor, deste instrumento, o Instagram, aonde vamos ser abençoados com a ministração do louvor e também com a ministração da tua palavra, aonde o Senhor vai nos edificar e fazermos maduros, crescidos no conhecimento da tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, igreja? Então agora nós vamos ter a oportunidade ali de ver a Thalita mais uma vez, tocando o teclado e adorando ao Senhor com o instrumento. Aí, dá um tchau, Thalita. Aí, nós vamos estar agora adorando a Deus nesse momento de louvor.
vai passar a mão. Pode entrar, é todo céu, faça o que quer fazer, meu coração é teu, não quero mais o meu querer, não vou sair daqui até tocar você. Quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar, quero mergulhar, não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar, quero mergulhar. Furioso oceano vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti. Estou me afogando em ti. Furioso oceano vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti. Estou me afogando em ti. Aleluia, Jesus. Pode entrar, é tudo seu, faça o que quer fazer, meu coração é teu, não quero mais o teu querer, não vou sair daqui até tocar você. Vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti. Estou me afogando em ti. Furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti. Estou me afogando em ti. Aleluias, glória ao Senhor. Furioso oceano, quem está afogando no Senhor diz, glória a Deus, aleluia, dá um ok. Quem quer mergulhar no Senhor, mergulha. O Espírito Santo está neste culto, amém? Que venhamos estar mergulhados no Senhor, para entendermos o que é viver mergulhado em Deus, né? Experimentar o secreto, experimentar o que Deus tem de melhor para nós. Nada de ser artificial, queridos. Nada de comer só pela beirada. Nada de comer migalhas caídas da mesa. Vamos comer na mesa do Senhor, amém? A palavra vai estar com o nosso pastor Robson. E sejam atentos à voz do Senhor esta noite. Muito bem, pessoal, muito bem, glória a Deus, né? Fizemos aí um esforço para vocês terem acesso aí ao louvor, né, ministrado pela Thalita. Agora nós vamos ouvir a palavra no Tadel e queremos aí que vocês precisam movimentar as células aí para participar, né, do Tadel. No dia de hoje, por exemplo, ainda nós estamos aqui com pouquíssima participação aí. Manda no seu WhatsApp aí para que os participantes da célula estejam atentos, porque, né, nós estamos
aqui plugados, né, para promover um culto de adoração ao Senhor, e é importantíssimo que a igreja esteja escutando a palavra, inclusive muito pertinente o que nós vamos compartilhar aqui hoje. Eu quero que você também já providencie aí a sua caixinha de sonhos, né? Porque daqui a instantes nós estaremos orando pela caixinha de sonhos com todos vocês. Então vamos abrir a Bíblia aí, Evangelho de João, hoje. Nós vamos compartilhar o capítulo 6 e vamos ler desde o verso 47 até o 58. Então eu peço você aí para acompanhar João capítulo 6, versos 47 ao 58, tá bom? Então diz assim a palavra do Senhor, verso 47 do Evangelho de João, capítulo 6. João 6, 47 diz assim: em verdade vos digo, quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná do deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. E os judeus começaram a discutir entre si, dizendo: como pode alguém comer a carne dele? Em outra tradução diz assim: como pode ele nos dar de comer a sua própria carne? Então Jesus lhe disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes do seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o caso de vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem comer este pão, viverá para sempre. Senhor Deus, nós temos lido aqui a Tua palavra, queremos compartilhar aqui, ó Deus, uma verdade do Senhor para nós nesse Tadel. Louvamos a Ti, ó Deus, pelo privilégio que temos de ter acesso às Escrituras, Senhor, em todos os lugares, até mesmo pelo meio online. Louvamos ao Senhor pela palavra, que também, ó Deus, é importantíssima e, sendo ministrada, nos ajuda, Senhor, na prática a produzir vida. Nos ajuda, Senhor, a multiplicar a vida do Senhor que está na nossa vida. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Então, dentro do texto que nós acabamos de ler aqui, nós vamos compartilhar. Eu quero aqui dar a você umas informações ou dicas, ou mesmo uma orientação espiritual em como nos mantermos espiritualmente saudáveis e ativos. Como nos manter espiritualmente saudáveis e ativos. Então essa é a nossa palavra para hoje aqui no nosso Tadel. É uma palavra prática para a vida espiritual dos discípulos de Jesus. Como nos mantermos espiritualmente saudáveis e ativos. Então veja bem, quem tiver pergunta, você pode compartilhar aí, né, a sua pergunta. A Thalita aqui já está de prontidão para acompanhar as perguntas, né, e você então mande aqui para que a gente possa responder ou então dar alguma informação a posteriori nos grupos de WhatsApp, tá bom? Então, nós vamos avançar aqui na ministração da palavra. Como nos manter espiritualmente saudáveis e ativos no Senhor, como discípulos do Senhor Jesus? Primeiro, queridos, a gente tem que entender aqui pela palavra
que Jesus falou claramente aos discípulos, né, que a vida, e não é uma vida qualquer, a vida eterna é para aquele que crê nele. Ok? Então, nós que somos os filhos do Senhor, os discípulos, nós temos essa vida diferenciada que nós sabemos e estamos chamando de vida na vida. Então, a vida saudável e ativa é essa vida, a vida de Deus na nossa vida. É o que nós conhecemos claramente como vida na vida, a vida de Deus na nossa vida. Tá? Isso sim é a vida do Filho de Deus. Então, essa vida saudável, nós estamos falando dessa vida. A vida ativa, nós estamos falando dessa vida. Tá? Não estamos falando aqui de nenhuma outra espécie de produção, nem nenhum outro tipo de investimento. Nós estamos falando desta vida gloriosa que é a vida no Senhor. Tá? Então, é a vida de Deus na nossa vida. Bom, primeira coisa, então, para que nós possamos nos manter saudáveis e ativos é o alimento. Nós temos que nos alimentar espiritualmente do alimento que a vida na vida se nutre. Que essa vida se nutre, é nutrida. Não é? E o alimento é o próprio Senhor. Interessante que nós falamos, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele é o nosso modo de subsistência, ele é o alimento, também ele é o alimento. A palavra fala aqui claramente, né? Ele é o pão vivo que desceu do céu, é o alimento. Esse alimento na prática, para nós, ele é apresentado a nós na forma da palavra. Não a palavra escrita, não, aqui, ó, o livro, não. É a palavra vivida em nós. É a palavra vivida em nós. Tá? Isso aqui é determinante. Só alcança maturidade espiritual, ou seja, vida realmente saudável, aqueles que se alimentam da palavra viva, o pão de Deus. As Escrituras se tornando nutriente para a caminhada do Filho de Deus, do discípulo. Tá? Então, a gente precisa entender, primeiro, ter essa consciência, porque se não tiver essa consciência, ninguém vai ler a Bíblia, ninguém vai fazer leitura anual, ninguém vai fazer TSD, ninguém vai jejuar. Enquanto não se adquire essa consciência de que para a sobrevivência, para a saúde espiritual e para que você tenha uma vida ativa, ou seja, fazer acontecer, você venha fazer acontecer no reino de Deus, você precisa do alimento, do nutriente que as Escrituras exalam, e esse é nutriente, o pão é Jesus. Né? O pão é Jesus, tá, queridos? Então, enquanto não tiver isso, enquanto não tiver essa consciência, enquanto não se entregar a esse efeito, a essa realização, nós vamos ficar aí com uma vida espiritual mais ou menos. A pessoa vai atrás do Senhor só quando mesmo a situação estiver bem pesada, né? Lamentavelmente, nós estamos vendo aí quantas pessoas têm buscado a Deus agora nesse tempo difícil, não é? Mas estão buscando a Deus ou estão buscando o que Deus pode fazer? Ah, Deus é misericordioso e está aí para isso e tal. Tá, ele é misericordioso mesmo. Mas filhos saudáveis e ativos no reino são aqueles que se nutrem do Senhor Jesus. Bom, segundo, para a gente se atentar aqui, né? Nós acabamos de ler aí para quem entrou depois, João capítulo 6, dos versos 47 a 58.
Então Jesus falou bem claramente que ele é o pão vivo que desceu do céu, aqui no texto, e nós estamos falando que ele é esse nutriente. Bom, para que eu mantenha a minha vida saudável, e aí a minha caminhada de discípulo, a minha vida espiritual saudável e ativa, em segundo lugar, eu preciso entender, queridos, que eu tenho que ter uma aliança com Jesus. Aliança. Não dá para ir mais ou menos. Não dá para caminhar mais ou menos. Um tempo atrás, num Tadel também, eu falei sobre isso, exatamente nesse texto, só que num contexto de uma outra mensagem, até citei uma brincadeira de criança que a gente cortava o dedo, né, e colocava o sangue de um no outro para fazer aliança. O texto fala aqui no verso 54, diz Jesus assim: quem come a minha carne e bebe meu sangue, tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. 55. Porque a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne, bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Opa! Aqui está um segredinho da aliança. O modo de vivência da aliança é a permanência. É a permanência. E a permanência de mão dupla, ou de via de mão dupla. Deus permanece em mim e eu permaneço nele. Tá? Deus permanece em mim e eu permaneço nele. Isso é viver a aliança. Porque nós podemos falar que temos aliança com Deus e na verdade, não viver essa aliança. Né? Na verdade, não vir a viver essa aliança na real. Tem muita gente aí que não vive a aliança na real. Nós temos aí compartilhado o Salmo 105:8, texto que está aí sedimentando a nossa caminhada no ano de 2020, né? Ele sempre se lembra da sua aliança, a palavra que ordenou para 1000 gerações. Salmo 105, verso 8. Citar o Salmo, gravar a palavra, é fácil, gente. É fácil. E olha que tem gente que ainda não consegue suprir e nem alcançar essa facilidade. Hein? Decorar um versículo é muito fácil. Agora, viver é diferente. Tem gente que nem decora o versículo, quanto mais viver. Não é? Não decora nem o verso, quanto mais viver. Então, aí é que tá. Você vai medir pelo menos aí um esforçozinho por decorar o texto. Pelo menos. Não é? Mas a aliança é fator determinante para que eu venha a me manter como um discípulo saudável e ativo. E não é a aliança de boca, é a aliança, não a aliança do papel, nem a aliança material, é a aliança do contrato com Deus, da celebração de vida com Deus, realizada na vida. Terceiro, uma outra coisa que a gente pode aprender aqui, estamos aprendendo com Jesus poderosamente neste texto de João capítulo 6, dos versos 47 a 58, como manter a nossa vida saudável e ativa como discípulos de Jesus. Aí nós acabamos de ver, não é? Precisamos ter o alimento, nos nutrir de Cristo por meio da palavra. Interessante, queridos, que quando nós nos nutrimos de Cristo por meio da palavra, nós nos alimentamos e nos tornamos fortes espiritualmente. Não é aquela vida espiritual superficial, não. Nós estamos falando aqui de maturidade, por isso nós estamos no Tadel. Maturidade. O Filho de Deus maduro, quando ele lê a palavra, ele se nutre, ele retira das Escrituras aquilo que ele precisa para sobreviver e viver. Não é? Como Filho de Deus. Depois,
do alimento, nós estamos falando da aliança. Salmo 105:8, texto que nós estamos reiteradamente, mas como eu disse aqui, não é uma aliança superficial, não é uma fala que não que é apenas expressa por boca, né? Mas é vida, 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 viver a aliança com Deus. É fazer acontecer a aliança na vida. Terceiro, agora nós vamos compartilhar. O texto do verso 57 diz assim: assim como o Pai vive, assim como o Pai vive, tem uma tradução, eu acho até que fica mais claro, assim como o Pai que vive, né? Alguns vão dizer, assim como o Pai vive, me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por minha causa. Opa! O nosso modo de subsistência é essa relação íntima com Cristo. Só temos vida e só vamos conseguir mesmo ter uma caminhada saudável e ativa no reino de Deus se, e somente se, vivermos por Cristo. Eu vivo aqui não por mim. Eu vivo aqui não pelo que eu quero. Eu estou aqui não pelos meus sonhos. Eu não estou caminhando por meus projetos, mas eu vivo por causa de Cristo. É a causa de Cristo que me faz viver. Aí eu vou ter uma vida saudável e agora estamos falando mais da ativa. Tem muita gente que vai só obesidando, né? Se é que existe essa palavra, né? Só engordando, entre aspas, espiritualmente. Vai se tornando obeso espiritual. Tanta informação na internet, informação no livro, e lê, e assiste vídeo, assiste tanta coisa. Mas na hora da ação, fica devendo. E às vezes até fala que é de ação, mas na hora de agir conforme, fica devendo. Não, Senhor, eu estou aqui contigo. Olha Pedro, hein? Senhor, eu estou aqui contigo, eu tenho aliança, hein? Para viver ou para morrer. Oh, que lindo essa palavra de Pedro. Estou aqui para o que der e vier. Mas na hora da ação, antes que o galo cantasse, ele negou 3 vezes. Entendeu o negócio? Então, não adianta falar, nem fazer propaganda de si. É a vida pela causa. Não tem outra forma de viver, senão pela causa. Quando Jesus falou isso aqui, queridos, aos discípulos, e essa mensagem foi pregada aos discípulos e não à multidão, aos discípulos. Sabe o que aconteceu? Eles disseram, verso 60, nós não lemos aqui, mas eu vou ler para vocês. É dura essa palavra. Verso 66. Por causa disso, muitos de seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Para finalizar o Tadel de hoje, será que nós vamos deixar a caminhada porque é dura a palavra? Jesus finaliza a sua incisiva palavra com os discípulos em como eles iriam caminhar saudavelmente e serem ativos no reino. Verso 58, ele diz assim, lá na sinagoga, né, ele falou, este é o pão que desceu do céu, falando de si mesmo. Não é o pão como vossos pais comeram. Eles comeram o maná no deserto e morreram. Mas quem comer este pão, viverá para sempre. Aqui está o segredo.
Aqui está o segredo. Enquanto nós ficarmos somente nos alimentando ou buscando as coisas passageiras, as coisas que são físicas, e olha que são inclusive muitas delas doadas, dadas, vindas do céu para nós. Porque o maná, queridos, veio do céu. O maná foi Deus que deu. Mas não era o maná que o salvaria. Aquele não era o pão da salvação. O maná não era a causa. E muitos dos seguidores de Israel, os filhos de Israel, recolheram o maná e guardaram nas latas para comer no outro dia, com medo de não descer pão do céu novamente. Sabe qual era o problema? Porque eles estavam fiados nas coisas palpáveis e não na fé de que o Senhor, o verdadeiro pão dos céus, nutriria. Muitos estão indo até, e vão, mas até chegar nesse limiar do discípulo, da escolha, é discípulo ou não é? Caminha saudavelmente e ativo ou cuida apenas de suas coisas e se volta para si? Irmãos, essa será uma época, eu entendo agora, época de coronavírus, essa época daqui de atividades recolhidas e situações, para sabermos verdadeiramente se nós somos de Deus ou não somos. Porque não são ações físicas, elas são de relacionamento, mente alinhada à mente do Senhor. Muitos deixaram para trás e não serviram mais. Não dá para mim. Nós que temos aliança com o Senhor, chegou a hora de reafirmarmos a nossa aliança. Não é a questão de dar para mim ou não dá para mim. Aqui é subsistência. Claramente, quem crê tem a vida eterna. Quem crê tem a vida eterna. Discípulos da Igreja Batista Vitória, aqueles que estão nos ouvindo neste Tadel. A vida eterna é para nós. Ela não é adquirida só simplesmente por ações, mas é por uma vida entregue à causa do reino. Uma vida entregue a Jesus. Completamente. E a vida e a causa de Jesus não é outra senão amar e cuidar das pessoas que Ele entregou nas mãos. Dirigi-los e levá-los à maturidade espiritual. Esse é o nosso papel. É o nosso papel como discípulos de Jesus. Que Deus multiplique essa palavra em seu coração, nesse divisor de águas. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. Ó, que coisa mais tremenda e maravilhosa. Vamos permanecer no Senhor. Essa decisão de permanência é a nossa vida no Senhor. Senhor Jesus, nós temos aqui compartilhado a Tua palavra neste Tadel. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor está levando-nos a avançar em maturidade. Deus, leva-nos a nos nutrir na Tua palavra, e o alimento é o Senhor, e amar as Escrituras e viver por elas. Assim sendo, Senhor, executaremos o plano, amar e cuidar das pessoas, como o Senhor as amou e continua cuidando. Nós somos, ó Deus, portanto, a materialização desta ação do Senhor ainda aqui na terra e muitas outras, de forma, Senhor, concreta, vívida, a igreja do Senhor. Cristo nos ajuda a avançar nisso. E pedimos ao Senhor, ó Pai, que haja cura, haja libertação na vida das pessoas, nos nossos Natanaéis, naqueles que nós amamos, nossa família. Ó Deus, que toda sorte de bens espirituais os alcance. No nome de Jesus. Amém.
Nós vamos pegar agora a nossa caixinha de sonhos para orarmos. Essa caixinha de sonhos aqui está com a Thalita aqui, ó, e a Hélida, né? A pastora Hélida. Cada célula aí tem a sua própria caixinha de sonhos. E hoje nós vamos fazer uma oração especial. A Thalita vai fazer a oração pela caixinha de sonhos, vai apresentar ao Senhor. E você pega a sua aí, levante, né? Só deixa seu rostinho mostrando aqui, filho. Isso. Aí, bonitinho. E você também apresenta a sua caixa de sonhos ao Senhor aí, enquanto nós oramos. Senhor, meu Deus, muito obrigado por esse dia. Obrigado por estarmos aqui juntos, louvando ao Senhor, meu Pai. Que o Senhor possa estar fazendo com que os sonhos sejam realizados, cada sonho que está aqui seja realizado, meu Pai. Que no nome de Jesus, o Senhor possa estar fazendo com que cada sonho aqui que foi desejado possa ser realizado. Que no nome de Jesus, as orações de cura, que o Senhor possa estar curando as pessoas, meu Pai. Que o Senhor possa estar fazendo a provisão na vida delas, meu Deus. Em nome de Jesus, amém. 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 E agora você vai pegar a sua caixinha, né? Que você tem em casa para louvar ao Senhor com seus dízimos, ofertas, né? Então nós vamos estar colocando aqui a nossa ofertinha. E aí eu gostaria de compartilhar com vocês no livro de Romanos, capítulo 14. E é incrível, queridos, porque a pastora Hélida e o pastor Rob, a gente não combina os versículos que vamos ler em relação à oferta, em relação ao louvor, e bateu certinho com o que o Senhor ministrou para nós através do nosso pastor Robson, né, falando da importância do viver para Cristo, né? E aí em Romanos 14, o versículo 5 até o versículo 8 diz assim: faz diferença entre dia e noite, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. O que come, para o Senhor o come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, e se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos, ou morramos, somos do Senhor, amém? E tudo pertence ao Senhor, a minha família, a minha casa e as nossas finanças também pertencem ao Senhor. Então você vai ter a liberdade de adorar o Senhor, sabendo que somos do Senhor e tudo que o Senhor tem dado a nós é do Senhor. Então que possamos ter a liberdade de adorar com dízimos e ofertas, colocar em prática nossa lealdade e fidelidade com Deus, amém? E aí nós vamos adorar dizendo: eu te busco, eu te procuro, ó Deus. E é no silêncio, é através da palavra, é no louvor, Deus continua falando conosco, com o teu povo, amém, queridos? Então vamos dar início ao louvor, eu te busco. Te busco, te procuro, ó Deus. Silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais.
Glória a Deus. Os destaques. Nós queremos lembrar vocês, quinta-feira nós temos nosso culto da vitória, e também no domingo continuaremos a ação lá de estarmos abertos das 10 às 11 para receber as entregas da Marcha do Amor e também recolher dízimos e ofertas. O Flávio está lá para recolher de vocês os dízimos e as ofertas no domingo pela manhã. Então nós contamos com a mesma atitude, né, dos nossos líderes da semana passada, para que a gente possa continuar em nossa ação de abençoarmos e socorrermos as pessoas. Amém? Principalmente as pessoas do nosso círculo da Igreja Batista Vitória na Marcha do Amor. Tá? Continuamos com o nosso projeto também de jejum, não é? Sem comer, né, e nem beber, não tem TSD, então assim, sem você tomar sem você fazer o seu TSD, você não pode comer. Então tem que fazer o TSD primeiro, e aí então a gente pode tomar o café da manhã, ou outra alimentação do dia que você escolha como principal. Louvo a Deus pela vida de vocês que estão aí nos acompanhando. Nós precisamos motivar a participação, pedir mais participação em nossos cultos online, né? Principalmente no Tadel e também na celebração. Então domingo também às 19 horas teremos a nossa celebração ao Senhor, e na quinta-feira às 20 horas nossa celebração aqui ainda, né? Ainda estaremos aqui ainda no nosso na nossa administração no culto online, tá? Enquanto não for suspenso aí o isolamento social, a gente vai estar aqui online, tá? Então lembrar aí que os líderes precisam reenviar pelo WhatsApp as informações, porque, queridos, as pessoas só ficam sabendo das coisas se a gente mandar para elas, né? Aqueles que já sabem até deixam passar, mas você sabe que a massificação da informação é que faz com que a gente tenha conhecimento das coisas. Se nós não reportarmos as informações, nós não vamos saber. Uma empresa, para vender um produto, então para fazer acontecer qualquer negócio, o que ela faz? Ela entra em contato, ela manda informação, ela coloca panfleto nos sinais de trânsito para as pessoas entregar, outdoor, manda informação na televisão e todas as outras coisas. Nós fizemos o nosso aplicativo para a igreja e ainda não conseguimos implementá-lo, não é? Mas você pode baixar já o seu aplicativo. Nós precisamos nutri-lo aí, muitos não baixaram ainda. Está no app, né? Você pode baixar o app, Igreja Batista Vitória, IB Vitória, e aí acompanhar tudo por lá. Mas enquanto não temos isso ativo, nós precisamos ir pelo meio que é comum aí, que se usa. Hoje o WhatsApp, o Facebook, aqui pelo Instagram, por onde nós temos os nossos canais e o nosso site, né? E nós como líderes vamos estar repassando isso, né? Não tem outra possibilidade da gente fazer as coisas a não ser por isso. E é interessante, né, que tem gente que reclama disso, mas gosta de mandar, repassar as mensagens pelo WhatsApp e outras coisas mais, e na hora que é da igreja a gente tem dificuldade. Mas, queridos, olha, os bancos ficam, né, quando você precisa do banco e ele então quer cobrar você, ele te liga de manhã, de tarde, de noite, e liga. É impressionante, não é assim que acontece? Eu sei que não é fácil, né? Às vezes a gente não tem um aparelho aí que tenha todas as informações. Eu, por exemplo, não tenho um aparelho de 30, eu tenho meu aparelho de 30 gigas. Por isso que eu estou só em alguns grupos. Mas você que é líder de célula, é supervisor também, participa de poucos grupos, né? Então, assim, a gente precisa, não tem outra forma hoje. Eu ainda estou buscando, estou querendo aprender uma outra forma para que a gente possa melhor fazer as coisas. Se alguém souber, pode nos ajudar aí, né, em como nós podemos fazer uma comunicação mais efetiva e melhor, né? Antigamente a gente fazia o nosso boletim, era um panfletinho.
distribuía todos os cultos. Você imagina que antes de acabar o culto já tinha um monte de panfletinho enrolado, assim, como buchinha de papel jogado dentro do templo. Né? Então, assim, é aquilo, né? A informação que nos é interessante, se nós estamos assim, como acabamos de compartilhar aqui hoje, cheios do reino, e o reino é a nossa causa, é a nossa vida, a gente vai estar dado a realizar as coisas do reino. Tá? Então, vamos lá, nós precisamos aí da sua mobilização em compartilhar, né? E principalmente aí levantar seguidores para que o nosso Instagram alcance aí um número Instagram não, no nosso YouTube alcance o número de 1000 inscrições. Nós precisamos dessa mobilização, tá? Deus abençoe vocês, eu espero que vocês tenham feito a supervisão, né? Aí, se não fizeram, aproveita esse tempo aí agora para fazer a supervisão, entrar em contato aí com seus irmãos num chat ou então numa live aí pelo WhatsApp e fazer a supervisão, que a gente precisa saber como é que estão funcionando, todos os líderes estão sabendo como devem fazer. Deus abençoe vocês com toda sorte, bênçãos espirituais, e a bênção de Deus alcance aí a vida de vocês com muita graça e unção. Tem alguma pergunta aí, Thalita, que foram efetuada? Nós não temos perguntas. Então nós vamos encerrar o nosso Tadel aqui com uma oração e louvando a Deus pela sua vida. Mantenha-se em casa, né? Só saia mesmo o necessário, né? Aquelas pessoas que trabalham. Deus abençoe. Sim, a Samanta está colocando aqui, né, para as pessoas enviarem os relatórios pelo WhatsApp. Nós precisamos que você envie os relatórios aí pelo WhatsApp e nos ajudem para que nós tenhamos aí todas as informações, e as ofertas devem chegar na igreja no domingo lá às 10 horas da manhã e até às 11. Deus abençoe você, meu querido e minha querida, com uma noite maravilhosa. Tem pessoas entrando agora, né? Mas nós já estamos encerrando aqui a nossa transmissão do nosso Tadel. Dentro de instantes vai estar aí também essa mesma live já compartilhada aí no Story, e você poderá no Story assistir a mensagem ministrada. A graça e a paz do Senhor Jesus, que a sua família seja abençoadíssima e multiplicada a bênção de Deus em seu lar com proteção e saúde, no nome de Jesus. Amém. Uma boa noite, a graça e a paz. Igreja Batista Vitória. Eles vão dar tchau. Deus abençoe a todos, amém? Amamos vocês, família IBV. Amém. Lembrando que no domingo nós temos cantina online, logo após a celebração oficial ministrada às 19 horas. Nós abrimos uma outra live para fazermos aquela nossa comunhão e você entrar e dar a sua participação. Deus abençoe a todos, a graça e a paz e uma boa noite.